apesar da luta e do sofrimento, o Senhor, Ele utiliza do sofrimento e da luta para nos ensinar o que é paternidade espiritual. Abra sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 3, amém? Vai dizer assim a palavra de Deus: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, porque o Senhor disciplina ao que ama e castiga todo aquele que ele tem como filho. Suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto pacífico de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Feche seus olhos. Pai de amor, nós te glorificamos. Te amamos, Senhor. Te amamos porque o Senhor tem nos recebido como filho. E eis aí a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos ouvidos, mas que a tua palavra penetre os nossos corações, a ponto de nos transformarmos nessa noite em homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, fortalecidos pelo poder desta palavra, em nome de Jesus. Meus amados, o povo pelo qual essa carta fora endereçada era o povo judeu, que havia se convertido à fé cristã, e como consequência da sua decisão, eles estavam padecendo no próprio corpo, sofrendo. O capítulo 10, a partir do versículo 30, vai nos dar uma ideia do tipo de sofrimento que aquele povo estava enfrentando. Eles estavam sendo envergonhados publicamente, o seu patrimônio estava sendo usurpado pelo império. Os judeus que não convertido à fé cristã estava perseguindo, e como consequência eles estavam se desanimando, eles estavam perdendo o ânimo, a alegria, o prazer de adorar a Deus. E o Senhor então, Ele dá uma palavra de despertamento poderosa, uma palavra, sabe, para que aquele povo pudesse se espelhar em quem? Nos heróis da fé, homens comuns, homens sujeitos às mesmas fraquezas, mas que apesar da sua fraqueza, tiraram forças e foram poderosos na batalha, venceram exércitos e ficaram mais fortalecidos ainda. E o texto de Hebreus 11 vai dizer que o mundo não era digno de tais pessoas. Então ele começa o capítulo de número 12, dizendo que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Alguns teólogos dizem que são os heróis da fé,
Não porque que eles estejam como espectadores, olhando para nós. Porque, irmãos, uma vez que a pessoa morre, ela segue o caminho, ela segue o caminho da justiça, ela vai estar com Deus, ela não tem mais contato conosco. Mas o seu testemunho permanece. E o testemunho dos heróis, eles continuam falando conosco. E nós somos, avaliados se estamos merecedores de tal salvação. Mas também existe a igreja, apesar da igreja triunfante estar na glória, existe a igreja militante, no qual eu e você fazemos parte. E nós estamos sendo vistos. Tem alguém olhando para você, tem alguém na expectativa, tem alguém, observando o seu testemunho. E aí o apóstolo, então, o escritor aos Hebreus vai dizer: já que vocês estão cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, tire de vocês todo o embaraço e todo o pecado. Embaraço, nós temos aprendido que é aquilo que me leva a pecar, e pecado é aquilo que me afasta de Deus. O pecado é o que rouba a minha salvação. O pecado me tira da comunhão. O apóstolo Paulo vai dizer a Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e como consequência foram destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 6, versículo 23 ou 24, que o homem, ele pecou e como consequência ele perdeu a comunhão com Deus. Todos pecaram. O pecado leva à morte, a morte espiritual, a morte física. Quando o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer: por causa do pecado e pela falta de discernimento espiritual, havia entre a igreja que estava em Corinto muitos fracos, doentes e muitos que estavam dormindo. Então o apóstolo vai dizer que o antídoto, o escritor aos Hebreus vai dizer que o antídoto para ter uma vida abençoada e animada e alegre e explosiva, ser um discípulo contagiante, é abandonar, é arrancar fora tudo que nos embaraça. O que está embaraçando você? Qual o pecado? O que está levando você a pecar? Você tem que arrancar fora. É o seu namorado, está na hora de você abandoná-lo. Ele é o teu embaraço, ele vai te levar para o inferno. É a sua namorada, está na hora de abandoná-la. Isso ele vai te levar para o inferno. O que está te embaraçando? É o teu telefone celular. Irmãos, é melhor ficar sem do que continuar sendo embaraçado, porque o diabo está querendo roubar a tua salvação. O que está levando você a pecar é o teu trabalho. Então está na hora de você pedir as contas. Deus tem algo melhor para você. Pastor, toma em época de pandemia, meu querido, eu quero dizer algo para você: as bênçãos do Senhor, elas não nos acrescentam dores. Se o que você está fazendo está te embaraçando, levando para longe do Senhor, é embaraço para você, é caminho de morte. Abandona isso. É o conselho da palavra do apóstolo, do escritor aos Hebreus. Mas no capítulo 2, no capítulo 1 ainda, ele fala assim: deixa o embaraço e o pecado e corra. Corra como um atleta. Corra o caminho da perseverança. Correr como, pastor? Não corra, irmão, se você não tiver um alvo. Então no versículo 2 vai assim: olha, olhando firmemente para Jesus. Enquanto eu corro, eu preciso olhar para Jesus. Diga comigo assim: enquanto eu corro, eu preciso olhar para Jesus. E aí o texto vai nos ensinar que aquele povo precisava correr olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Não podia perder o foco do alvo. Não podia perder o foco, daquilo que daria destino eterno para eles. Versículo 3 então vai dizer a palavra que nós devíamos atentar, prestar atenção esse alguém é Jesus. Pense bem naquele que suportou tal oposição. Irmão, sabe o que significa isso? Ele suportou tal oposição. A parte B do versículo 2 vai dizer que ele desprezou a vergonha. Morrer na cruz era para os criminosos, mais inescrupulosos. Era vergonhoso.
era desprezível. Jesus aceitou morrer na cruz por amor a mim e a você, e é por essas pisaduras deles que nós fomos sarados. Isso vale um glória a Deus, irmãos. É por causa do sacrifício da cruz que estamos aqui hoje, reunidos no nome de Jesus. É por causa da morte vicária, de todo o sofrimento dele, que hoje nós encontramos, nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Mas então o texto continua discorrendo no versículo 4, que na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, ainda não haviam sido martirizados. Eles estavam, vivendo a fé cristã, titubeando em alguns momentos, mas eles ainda não haviam resistido até o sangue. Irmãos, a nossa fidelidade não pode ser até que. Eu não posso adorar a Jesus até que a tentação se levante. Tem muita gente fraca que não aguenta uma tentaçãozinha. O diabo não precisa vir com o seu exército, basta um demônio e já derruba. Você não pode ser um crente que não resiste à tentação, porque senão você não é digno do céu. O céu não é para fraco, o céu é para forte, o céu é para corajoso, o céu é para destemido, o céu é para intrépido, é para quem está disposto a guerrear. Existe um cristianismo barato, eu não sei quem criou esse cristianismo barato, onde você não precisa fazer esforço nenhum. Daqui a pouco, irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil no cristianismo, que daqui a pouco algumas pessoas vão estar se convertendo por aquele que morreu. Anote isso, se já não está acontecendo no mundo. Como no passado havia a crença de se acender uma vela para iluminar o caminho de quem morreu, se esquecendo do que diz a palavra, que uma vez que você morre, você segue juízo. As pessoas estão hoje, vivendo um cristianismo barato, uma vida mergulhada no pecado, sem renúncia, e querem ir para o céu, e se julgam merecedores da glória. Irmãos, os heróis da fé, eles não são chamados de heróis porque cederam às tentações. Eles são chamados de heróis porque, apesar da sua fraqueza, eles venceram a força do pecado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele está escrevendo, no capítulo 12 está escrevendo aos seus leitores, mostrando para eles que Deus não era fraco demais para lutar a luta dos seus filhos. Deus não estava sendo indiferente com eles. Olha o que vai dizer o versículo 5. Versículo 5: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirigiu aos seus filhos. Olha o que vai dizer: filho meu, não despreze a disciplina. Oh, aleluia. O amor divino, irmãos, ele é demonstrado também por meio da disciplina, da correção. O texto vai dizer assim: olha, a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão. A sua mágoa, o seu ressentimento não vai aliviar o peso da mão dele. Se você é filho, ele não vai te poupar, irmãos, porque os nossos pais terrenos nos preparam para esta vida. Eles estão sobre a nossa, a nossa liderança por um breve período de tempo, mas eles nos corrigem para nos tornar pessoas melhores. Nos tornamos melhores pelos nãos. Nós nos tornamos melhores pessoas muito mais pelos nãos do que os sims. Os pais que só dizem sim aos seus filhos estão criando delinquentes. Pais que dizem não estão ensinando crianças a serem homens de verdade. E aí o texto, ele vai dizer que a disciplina é uma demonstração do amor divino. O sofrimento confirma a nossa filiação. Tem alguém sofrendo aí? Isso só confirma que nós somos filhos de Deus. Somente isso. O sofrimento e a perseguição, ele deve ser considerado treinamentos corretivos e instrutivos para o nosso desenvolvimento espiritual, para nos tornarmos crentes melhores, para nos tornarmos homens melhores, mais capazes,
Lembra? Esse povo estava desanimado. Essa palavra é uma palavra de ânimo, de despertamento. Ele estava desanimado por quê? Porque, como diz no capítulo 5, eles não haviam se amadurecido como deveriam. Eram como crianças. Apesar, como diz no capítulo 6, de serem crentes velhos, tá há tanto tempo na igreja, mas não havia mudança no comportamento deles. Eles haviam trabalhado, capítulo 6, versículo 10, tanto, feito tantas obras até de amor, mas com o passar do tempo ligou o piloto automático e foi: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pois é, esse povo agora, eles estavam passando por privações e provações terríveis, como diz no capítulo 10. Mas sabe por que são provações? Porque eles se esfriaram na fé. Quando a luta e a perseguição vem, a tendência é nos desanimarmos, e pessoas desanimadas perdem a comunhão com os irmãos. Capítulo 10, 25, eles são despertados a não abandonar a congregação, como o costume de alguns. Já percebeu que uma pessoa fraca na fé, a primeira coisa que sofre é a presença nos cultos? Eles diminuem a intensidade na adoração. Outra, pessoas desanimadas se transformam em pessoas críticas. Eles começam a criticar quem canta, a criticar quem não canta, a criticar quem veio, a criticar quem não veio. Pessoas desanimadas são problemas, são cascas ocas. É como aquele amendoim de casquinha que você quebra e não tem amendoim dentro. Que decepção! É como o joio, parece com trigo até que são amassados. Quando se amassa o trigo, sabe, quando se debulha o trigo, há uma semente lá dentro. Mas quando se debulha o joio, é vazio, são cascas. Infelizmente, irmãos, existe muita gente que se comporta como casca. São vazios por dentro. Então vai dizer o texto para a gente, versículo 7: suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina, porque Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado pelos seus pais? Qual filho? Irmãos, aqui vai nos dar uma ideia maravilhosa, que o sofrimento, ele na nossa vida, ele sempre será didático. O sofrimento tem que produzir algo em nós. O sofrimento também é uma demonstração de paternidade, porque Deus permite o sofrimento, Ele permite a luta, Ele permite a dor, para mostrar que Ele é Pai, está nos ensinando alguma coisa. E Ele faz uma comparação: o filho que não sofre, ele é bastardo, é filho ilegítimo, certamente é filho da escrava, porque se fosse filho, sofreria as consequências. Sabe o que está dizendo isso? É que no passado, os filhos bastardos, os filhos ilegítimos, não tinham direito à herança. Só tinha direito à herança os filhos legítimos. Mas sabe o que é maravilhoso? Deus não nos adotou porque nós somos adotados por Deus. Nós fomos adotados, somos filhos adotivos de Deus. Mas Ele não fez como os pais faziam na época dos sacerdotes levíticos. Ele não faz conosco como se fazia na época da lei. Ele nos adota como filho, mas Ele nos dá o direito a chamá-lo de papai. Sabe o que é isso, irmãos? Ele nos adota como filho, mas nos trata como filho também. E quando Ele nos trata como filho, o apóstolo Paulo vai dizer que nós podemos dizer: Abba, Pai. Nós somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se com Ele padecemos, com Ele também seremos abençoados. Temos direito, irmãos. Por isso Deus permite o sofrimento. A luta está nos ensinando alguma coisa. Precisamos crescer enquanto sofremos. Nós não podemos ficar como filhinhos mimados, revoltados, magoados, ressentidos, porque a palavra está doendo,
porque a situação ficou difícil, porque o vírus nos pegou. Irmãos, foi terrível esse período de contaminação. Eu perdi o ar em alguns momentos. Parecia que tinha um saco de cimento em cima do meu peito. Eu não aguentava ficar em pé. Quando eu ia no portão, eu já voltava caçando um lugar para deitar. Eu sentia dores, uma tosse terrível, uma fraqueza física. Irmãos, aquilo me debilitou, me sentiu inútil. Eu me senti inútil. Na quinta-feira, antes da morte da minha mãe, eu estava muito desejoso de vê-la. Eu tenho uma credencial. Talvez eu conseguisse entrar lá na sala para ver minha mãe, para orar por ela, mas eu não conseguia ficar de pé. Eu fiquei debilitado. Foi horrível. Na sexta-feira, quando o quadro da minha mãe piorou, irmãos, havia algo no meu coração que mandava eu ir, mas eu estava pior do que na quinta. Eu perdi a minha força. Eu não conseguia ficar em pé. Passei o dia inteiro deitado. Foi difícil, irmãos. Mas sabe o que é interessante? É que Deus sempre nos ensina. O sofrimento, ele é didático. Deus tinha um propósito naquilo. A dor foi enorme. Quando descobrimos que a minha mãe havia morrido, irmãos, pedaço nosso, sabe, o nosso coração, eu senti uma dor no peito enorme. Meu coração ficou dilacerado. As pessoas mais próximas viram o tamanho da nossa dor, o tamanho da nossa angústia. Mas sabe o que nós fizemos? Aproveitamos a dor para pregar a palavra. Aproveitamos a dor para anunciar o reino. Todos os dias estávamos reunidos para falar do amor de Jesus, para dar uma palavra de esperança, para dar uma palavra, sabe, de crescimento, de elevo espiritual. E sabe o que percebemos? É que quando passou a semana, nós vimos pessoas que antes não tinham expectativa de nada, agora está vivendo com a alegria do Senhor. Irmãos, o meu coração estava alegre. E não era alegria pelo sofrimento, era alegria pelo que o sofrimento provocou. Ele me fez crescer. Nós temos que aprender, sabe por quê? Quando nós aprendemos, o sofrimento para. Quando nós aprendemos, a angústia para. Quando nós aprendemos, nós mudamos de níveis. O povo de Hebreu, o povo pelo qual a carta foi escrita, eles estavam enfraquecidos, porque ainda não tinha aprendido. Ele ainda vivia sob aquela égide da antiga aliança. Havia muitos judeus convertidos, e esses judeus eram cumpridores da lei. Então eles tinham costume ao sacrifício, mas também havia muitos sacerdotes. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai começar a sua carta dizendo da superioridade de Cristo em comparação aos anjos, ao sacerdócio levítico, aos sacrifícios de animais. E agora ele está mostrando para aquele povo: vocês são filhos, então aceite a correção, aceite a dor e cresça com ela. Permita Deus corrigir você, porque se Ele te corrige é para o teu bem, é porque te ama. Irmãos, eu tinha dificuldade. Já falei isso aqui. Quando a minha mãe, ela me corrigia, Jesus Cristo, aquilo para mim era morte. E ela: sabe que eu estou te corrigindo, meu filho? É porque eu te amo. Eu fazia ama coisa nenhuma, e eu ficava irado. Sabe que eu estou te corrigindo, meu filho? Você não entende hoje, mas amanhã você vai entender. Irmãos, e eu consigo entender, em ver o que eu me tornei, que a minha família se tornou. A minha mãe nos ensinou a sermos homens de verdade. Ela nos ensinou, as minhas irmãs, a serem mulheres de verdade, a honrar o Senhor acima de todas as coisas. Ela deixou um legado para nós. O Senhor utiliza o sofrimento. O diabo pega o sofrimento para matar você, mas Deus utiliza do sofrimento para te fazer crescer. Você pode dizer glória a Jesus. E aí então, versículo 12 vai dizer assim para a gente. Versículo 12: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e o joelho vacilante, e façam o caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. O que ele quer dizer no versículo 12 e 13 é: suporte a carreira da fé.
Suporte a correção. Tem um tempo determinado. Quando você aprender, você muda de nível. Ah, pastor, eu já estou sofrendo assim há 5 anos. Sabe por que está sofrendo? Porque você ainda não aprendeu. E sabe quando é que nós aprendemos de fato? É quando nós deixamos de fazer as coisas de menino. O apóstolo Paulo vai dizer ao povo de Corinto no capítulo 13: quando eu era menino, eu me comportava, eu agia, eu falava como menino. Mas quando eu cresci, eu abandonei as coisas de menino. Capítulo 5 de Hebreus, aquele povo ainda tinha comportamento infantil, ainda tinha comportamento de criança, apesar de estar tanto tempo na igreja. Quanto tempo você tem de crente? Dá uma olhadinha para o seu irmão aí, pergunta para ele com carinho: quanto tempo você tem de crente? Agora você vai perguntar: e aí? Está maduro? Ou ainda é criança? Aquele povo deveria ser maduro, deveria ter aprendido, mas se comportavam como criança. A carta, o que é interessante nessa carta é que no versículo 1, ele vai dizer algo assim, olha só o versículo 1: portanto também, uma vez, ele usa o termo portanto. No capítulo no versículo 12, ele utiliza a mesma palavra, portanto, concluindo um assunto. Concluindo esse assunto, eu começo dizendo, eu faço uma comparação. No começo vocês estavam correndo, mas agora, olha só o que vai dizer o versículo: fortaleçam as mãos cansadas. Porque a corrida é assim mesmo, irmão. No começo você está cheio de pique. E a caminhada da fé, ela não é, infelizmente, ela não é uma corrida de velocidade. Sabe? 100 metros rasos. 100 metros rasos com 10 segundos. Um recorde em torno de 9 segundos. 100 metros rasos. Mas a corrida da fé não são 100 metros rasos. A corrida da fé é como uma maratona com obstáculos. Olha, para ter uma ideia, uma maratona tem 42.195 metros. São 42 quilômetros de corrida. Não adianta arrancar com muita força. O que é necessário numa maratona? Constância, velocidade constante. Você tem que poupar energia, porque o negócio não acaba ali, acaba muito longe. Na caminhada da fé é igual uma maratona. Você tem que correr, mas sabendo que não vai terminar amanhã. Vai durar muito tempo. Você não sabe quando Jesus vai vir te buscar. Então, enquanto isso, você precisa fortalecer os seus joelhos, as suas mãos cansadas. Ele começa dizendo acerca das mãos cansadas. E é importante entendermos que as mãos cansadas ou braços debilitados fala de alguém que se torna forte. Ele fala assim, fortaleçam as mãos cansadas. Ou seja, alguém que se torna forte apesar das dificuldades. Das mãos cansadas é o aumento de força gradual. Lembro que quando eu estava enfermo, meus ombros estavam marcados, caídos. A minha esposa: levanta esse ombro. Filha, mas eu não aguento. Estava morto, estava moído, cansado. Uma pessoa cansada, ela arca os ombros, ela perde o seu vigor. E o Senhor nos aconselha a fortalecer as mãos cansadas, os braços trópegos, sabe? Endireite-se aí. É o aumento gradual da capacidade espiritual. Você tem que voltar a queimar, irmãos. Eu lembro que no começo aqui, quando iniciamos as células jovens, pastor, estou queimando. Queimaram tanto, irmãos, que alguns queimaram a biela. Eu ainda estou em chama. Tem aí alguém em chama ali, tem um jovem em chamas ainda. Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus.
Mas você tem que entender, irmãos, que a caminhada da fé é isso. É um gigante todos os dias. É uma luta diária, constante e ininterrupta. É uma maratona. E outra, apesar de longa, existem alguns obstáculos. O nosso cristianismo não é barato. Teve um preço de cruz. E Jesus, Ele pagou todo o preço para que nós pudéssemos herdar o céu. Agora cabe a mim e a você sermos fiéis, como diz o escritor Apocalipse, fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Porque se você for fiel até a morte, você vai receber uma coroa da vida. Você pode dizer glória a Deus. Só isso não. Fortaleçam também os joelhos vacilantes. Sabe o que é isso? Controle tuas emoções. Para de temer o mundo. Para de temer o vírus. Você não pode se descuidar, irmãos. Você não pode baixar sua guarda. Você tem que ser vigilante, com certeza. Mas não se paralise. Não se escandalize com o que eu vou dizer. Você não tem que ter medo de um vírus. O vírus pode matar o teu corpo, mas tu tem que temer primeiro a Deus, que pode matar o teu corpo e fazer a tua alma perecer no inferno. Tem pessoas com medo do vírus, e com medo do vírus fica trancado dentro de casa. Com medo de vírus para de vir para a igreja. Com medo do vírus para de ter comunhão com os santos. E começa a criticar quem vai trabalhar. Começa a criticar quem vem adorar. Lembra? É uma sequência. Daqui a pouco estão negando a fé. Estão recusando fazer parte do corpo. E com medo do vírus vai morrer e vai para o inferno. Não adianta, meu irmão. A luta continua. A guerra, ela não para. A luta, ela é grande. A caminhada da fé, ela não é para fraco, irmãos, ela é para forte. E enquanto estamos caminhando em direção aos céus, você precisa olhar para Jesus. Você precisa focar os seus olhos em Jesus. Você precisa temer a Deus acima de todas as coisas. Mas você não pode paralisar. Você precisa controlar as suas emoções. Controle suas emoções. Não devemos parar pelas circunstâncias, apesar de ser difíceis. Devemos recuperar nossas forças e continuar a corrida. Eu não lembro, acho que é Gabriele, uma corredora olímpica, que no meio da sua corrida ela perde o seu vigor e ela ficou torta. Mas é Gabriele Anderson, e ela decide continuar a corrida. Irmãos, quando o primeiro chegou, havia alguns torcedores por ele, aplaudiram ele, ficaram felizes com a conquista dele. Mas a Gabriele Anderson, quando corria em direção ao pódio, apesar do seu corpo todo paralisado, torto, havia dificuldade, cheio de cãibra, de dor, aquela mulher, ela não paralisou. Veio alguém tentando segurar ela meio que jogou a pessoa para o lado e ela foi se arrastando. Mas como consequência, irmãos, quando aquela mulher alcançou o pódio, quando ela chegou a última a chegar, ela chegou muito tempo depois do primeiro. Mas sabe o que aconteceu? Toda a plateia estava de pé aplaudindo o nome daquela mulher. Eu não faço ideia do nome do ganhador, mas eu sei que aquela mulher, ela é conhecida no mundo inteiro, porque ela não desistiu. Ela não retrocedeu. A caminhada da fé é assim. O prêmio não será dado para quem chegar em primeiro. O prêmio vai ser dado para quem chegar, apesar das circunstâncias, apesar da dor, apesar do sofrimento. Vai ter momento realmente que seus ombros vai estar enfraquecidos, as suas pernas, ela vai estar trôpegas. Mas você não pode parar. Fala assim para o teu irmão: você não pode parar. Você que está em casa, você não pode parar. Aleluia. E aí ele continua. Faça um caminho reto. Aleluia. Crie um ambiente físico, social, que seja de tal maneira abençoado, para que tudo coopere em teu favor.
Fazer caminho reto, irmãos, é arrancar aquilo que te atrapalha. Fazer caminho reto é viver uma vida longe de problemas. É colocar as tentações ou aquilo que provoca a sua queda espiritual de lado. É não dar mole para o pecado. O diabo quer te pegar, meu irmão. O pecado, ele é um emissário do inferno para trazer tristeza para você. Para você continuar olhando para baixo e não para frente, não para cima. Uma pessoa em pecado, ela é triste, ela é vazia, ela vai dormir e ela não sente sono. A mente dela fica trabalhando, o diabo acusando. E aí, como consequência, muitos do que antes viviam a fé, hoje estão no caminho das drogas, do alcoolismo. Por quê? Ao invés delas se arrependerem, ao invés de elas criarem um caminho reto para si, de afastar a tentação, de abandonar o pecado, elas se entregaram. E antes ela só estava enfraquecida, agora ela está mergulhada no desânimo. Você não pode ficar desanimado, meu irmão, porque quando você fica desanimado, as pessoas que estão ao seu entorno, elas são contaminadas com a sua amargura. Uma pessoa desanimada, ela é amargurada. Capítulo 12, versículo 15. Abandone toda raiz de amargura. Não permite que elas brotando se contaminem, e por ela contaminem outros também. Nós precisamos tomar cuidado. Para quê, pastor? Fazer caminho reto para os nossos pés, para que o manco não se desvie, para que aquele que está na dúvida da fé. Sabe o que é uma pessoa manca? É uma pessoa espiritualmente fraca. São aqueles que titubeiam na fé. Quando você cai, você não cai sozinho. Quando você cai, você arrasta alguém com você. Quando o homem cai, arrasta a mulher. Quando a mulher cai, arrasta os filhos. Quando um líder cai, arrasta os liderados. Quando um pastor cai, ele arrasta o rebanho. Você está entendendo? O diabo vai tentar derrubar você, porque ele sabe que se você cair, outros cairão ao seu entorno. O diabo quer fazer você cair. Mas sabe o que acontece? Quando você cai, o diabo bate palma. Mas como você se levanta, quando você se arrepende, quando você se coloca de pé, os céus, os céus que glorificam o nome de Deus, os céus ficam de pé para te aplaudir. Hoje, irmãos, quando houve aqui nesse altar confissão, houve também uma festa no céu. Por quê, pastor? Porque um pecador, ele se arrependeu, ele tomou posse do sangue de Jesus, ele não permitiu ser dominado pelo pecado. Para concluir essa mensagem, se você está ferido de alguma maneira, a ponto de ficarem com as mãos cansadas, joelhos vacilantes, os pés enfraquecidos, a ponto de desviar os mancos, aleluia, está na hora de você se levantar, está na hora de você dar a volta por cima, recuperar o seu ânimo e viver o novo de Deus. O Senhor espera de você uma postura, um posicionamento. Ele espera de você uma ação, para que você volte a experimentar a alegria produzida pelos céus, para que você possa sentir de novo o prazer de trabalhar na obra de Deus. Sabe por quê? Tem gente que trabalha, mas trabalha no piloto automático. Eles fazem porque tem que fazer, porque o pastor mandou. Está na hora, irmãos, de abandonarmos as nossas fraquezas e mergulharmos de cabeça no reino de Deus.